few days. Então, para vocês que estão aí vendo de manhã, good morning. Se vocês estiverem vendo à tarde, good afternoon. Se estiverem vendo o vídeo à noite, good evening. Hoje, 8 de julho, isso 8/7, nossa aula de inglês de hoje. Nosso tema a gente vai falar sobre, aqui no nosso próximo slide, sobre o Simple Past e o Past Continuous, ok? Simple Past é o passado simples, certo? Uma coisa que fizemos no passado. E o Past Continuous também é passado, certo? Sim, mas se os dois são passados, qual a diferença de um e do outro, de fato? Bom, o Simple Past é algo que passou, certo? E aconteceu. E o Past Continuous é algo que estava acontecendo, ok? É algo que estava acontecendo enquanto uma coisa estava acontecendo e outra coisa aconteceu, certo? When do we use each tense? Quando nós usamos cada um desses tempos? Ok? Esse é o nosso assunto de hoje. E no nosso próximo slide aqui, diz o seguinte: use the simple past for action that happened in the past and it's over, done, finished. Ok? O que eu quis dizer aqui? Que nós usamos o simple past aqui para uma ação que aconteceu no passado e acabou, isso findou, já era, ok? Finished. Então, algo que já passou, como eu tinha explicado aí no comecinho para vocês. Use the past continuous for action that was in progress at a specific point in the past. O que eu quis dizer aqui nessa parte? A gente usa o past continuous aqui para uma ação que estava em progresso em um específico ponto do passado. Ou, aqui na nossa próxima observação, focusing on an action that continued for a long time in the past. Tá, e o que eu quis dizer aqui? Onde está o uso do passado contínuo para focar em uma ação, né, se estava focando em uma ação que continuou por um longo tempo no passado. Vamos ver aqui alguns exemplos. No nosso próximo slide aqui, diz o seguinte, ó, simple past. Temos alguns exemplos aqui, ó. Action that was completed in the past. Uma ação que foi completada no passado. Tom went fishing that last week. Ou seja, o Tom foi pescar semana passada. Ok? Went fishing. Foi pescar. Went. Foi. Went é o passado de go, que é o verbo ir, que você já conhece, certo? Aqui na segunda frase, I worked until 2 p.m. yesterday. Ok? Então aqui, eu trabalhei, worked, vem do verbo trabalhar, work, trabalhar, worked, trabalhei, ou trabalhou. I worked, eu trabalhei, until 2 p.m., até as 2 da tarde, yesterday, ontem, ok? Yesterday quer dizer ontem, e aqui last week quer dizer semana passada, então isso aí são chamados de expressões de tempo, ok? My family came, que é o passado de come, ok? Que é o verbo vir, ok? My family came, ou seja, a minha família veio to visit me last year, veio me visitar. Last year quer dizer ano passado, ok? Perceberam as observações aqui nas expressões de tempo? Last week, que seria semana passada, yesterday, que seria ontem, e last year, que seria ano passado. Aqui diz o seguinte, ó, time expressions frequently used with the simple past. Aqui são as expressões de tempo que frequentemente são usadas com o simple past. Nós temos aqui yesterday, que é ontem, last year, last week, last year, pode também ser last month, que é mês passado, certo? Past dates in 1990, ok? Para as datas do passado, tipo em 1990, em 1990, certo? Então, como a gente vai falar as datas, sobre como a gente faz a leitura das datas em inglês, até 1999, a gente falava de
de pares. Por exemplo, 19 em inglês, 19. E 90 em inglês, 90. A gente poderia dizer night, night. Ok? 1999. 1999. Ok? E nós estamos no ano de 2020, então nós dizemos, alguns podem dizer 2020, não é errado, certo? É diferente. Ou pode ser 2020, ou seja, 2020. E 2020 seria 2020, ok? Então, ago seria atrás, ok? No sentido de passado. No nosso próximo slide aqui, a gente vai falar sobre past continuous aqui para exemplos, né? Nós falamos do simple past, agora o past continuous. Seria uma action that was in progress at a particular point in the past. Ou seja, diz aqui que é uma ação que estava em progresso num ponto particular no passado. Olha aqui um exemplo. At 2 yesterday, Tom was playing soccer. Às 2 ontem, yesterday, Tom was playing, o Tom estava jogando soccer, que quer dizer futebol. Okay? Sophia wasn't home last night when I called her. I think she was working. Tá, vamos fechar essa frase aqui que ela está muito grande. Sophia wasn't home. Ou seja, a Sofia não estava em casa. Last night, ontem à noite. When I called her. Quando eu liguei para ela. Ok? Então aqui, I think she was working. Eu acho, I think, she was working. Que ela estava trabalhando. Okay? I think she was working. Sophia wasn't home last night when I called her. I think she was working. Ou seja, a Sofia não estava ontem à noite em casa, quando eu liguei para ela. Eu acho que ela estava trabalhando. Okay? Na outra opção aqui, outra situação, Lisa and her husband. Husband quer dizer marido. Okay? Lisa and her husband, a Lisa e o marido dela. Okay? Were visiting, estavam visitando us last week. A gente nos visitando, certo? Na semana passada. Last week, ok? Lisa and her husband were visiting us last week. A Lisa e o marido dela estavam nos visitando semana passada. No nosso próximo slide aqui, a gente já tem o grammar structure. Here are some reminders about how to make the simple past and past continuous. Aqui são dicas, certo? Aqui muito importantes que vocês têm aqui alguns lembretes, isso, sobre como fazer o passado e o simple past e o past continuous, certo? Para que vocês fiquem mais afiados em relação a esse assunto. Então aqui no próximo slide diz o seguinte. The past continuous, o passado contínuo. Don't forget that verb be is part of this structure. Não esqueçam, certo, do passado contínuo, que o verbo to be, certo, is part of this structure, é parte dessa estrutura, ok? Aqui nós temos o was e o were, ok? Que é o estava, ok? Ou, é mais provável o estava, né? Ó, nós estive ou estava. Aqui, para o was, a gente só vai usar esses pronomes aqui, ó. I, o he, o she e o it. A gente não pode usar ele para eles aqui, certo? A gente só usa para o was. Assim também a gente tem aqui para o were, ok? A pronúncia, were. Nós usamos para esses três pronomes, para o you, para o we e para o they, ok? Were. E a gente completa aqui com um verbo qualquer, o verbo que tiver sendo mais, que você vai estudar sobre ele, e junto com esse verbo a gente vai colocar aqui o ing. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. I was, um verbo que eu posso usar, study, que é o verbo estudar. Study, e acrescenta o ing, o study, studying. Ou seja, eu estava estudando, ok? Agora aqui, nós, we were studying, e completa com o ing, we were studying. Nós
Estávamos estudando, ok? Então, toda vez que a gente for trabalhar o past continuous, aqui como explica, né, o verbo to be, certo? Que são essas conjugações aqui, ele é parte, certo? Do past continuous, é parte dessa estrutura, ok? No próximo slide aqui, nós temos exemplos, examples. My mom was trying to call me last night, but I wasn't home. My mom was trying to call me. A minha mãe estava tentando, try, que é o verbo tentar, acrescentou um ing nele, was trying, estava tentando, to call me ligar, last night, ontem à noite, but I wasn't home, mas eu não estava em casa. Perceberam aí algo que ela estava em processo fazendo, ela estava tentando o quê? Ligar para mim, ok? Então foi algo no passado que estava em progresso, mas eu não estava em casa, ok? The kids were studying last night, ou seja, as crianças estavam estudando. The kids were studying last night, ontem à noite, at 9 p.m., às 9 em ponto, ok? Então, the kids were studying last night at 9 p.m. Eu peguei o study e acrescentei o ing nele, studying, ok? E aqui o verbo to be que sempre vai se encontrar, como eu expliquei para vocês lá na estrutura do past continuous, certo? Ele vai sempre estar aqui, o verbo to be antes do verbo que vocês vão colocar o ing nele, ok? No próximo, aqui não, faltando só um pouquinho aqui para você. Pronto, aqui na última linha diz o seguinte: I was cleaning my house all day yesterday. O que diz aqui? Eu, was, estava ou estive. Clean é o verbo limpar. Cleaning, limpando. My house, minha casa. All day, o dia todo. E yesterday quer dizer ontem. I was cleaning my house all day yesterday. Eu estava limpando a minha casa o dia todo ontem. Yesterday. Ok? Agora sim, no próximo slide aqui, nós temos o past continuous na forma negativa, certo? Quando você não estava fazendo determinada coisa, certo? No passado. For this tense, simply add the word not after the verb be. No caso aqui, para esse tempo, a gente simplesmente aqui acrescenta a palavra not depois do verbo to be, ok? Que é o was ou então o were, aqueles dois que a gente viu, certo? Olha só aqui, they were arguing last night. Eles estavam discutindo ontem à noite. Se eu for negar essa frase, vai ficar they were not arguing last night. Olha só o not entrou. Ele entrou mesmo aqui, entre o were e o arguing, certo? Para transformar a frase, é uma frase negativa. Eles não estavam discutindo ontem à noite. They were not arguing last night. Ok? É muito simples quando você vai fazer uma negação aqui no verbo to be, no past continuous. Aqui embaixo nós temos aqui uma outra situação. She was yelling at me. Ela estava yelling. Falei só um pouquinho aqui, peraí que está processando, pessoal. Yelling eu acho que seria tipo solicitando, né? Mas se não for, a gente pesquisa lá no grupo, certo, da nossa escola. Aí lá no grupo do oitavo a gente vai discutir sobre esse yelling. Se caso eu estiver errado, certo, às vezes a gente erra, ok? Mas caso eu estiver errado, certo, me solicitando, eu vou me corrigir, certo? Ou vocês podem também me ajudar indo lá no grupo, ok? E comentarem a real tradução do verbo yell, que é que juntando com o ing, yelling. Estava me solicitando, ok? Ou procurando por mim, né? She was not yelling at me. Ela não estava procurando por mim, ok? Próximo slide aqui. E aqui está tão escuro, mas enfim, aqui eu vou só dizer por alto para vocês, porque está meio complicado, certo? Aqui é uma nota importante sobre o past continuous.
alguns verbos que tipicamente não são usados no verso contínuo. No lugar, ao invés disso, nós preferimos usar esses verbos no simple past, mesmo então no present, please. These verbs are called stative. Esses verbos são chamados de stative, ou seja, que eles não têm uma ação. Os verbos que não têm uma or no action. Os verbos que não são ativos com ing, certo? No past continuous. Here are some examples. Nós temos aqui, bem escuro mesmo, que é o want, que é o verbo querer. Não pode colocar ing no want, quando a gente vai formar aquelas frases. Know, que é o verbo saber. Need, que é o verbo querer, precisar. Believe, que é o verbo acreditar. Forget, que é o verbo esquecer. Like, que é o verbo gostar. See, que é o verbo ver. Love, amar. Understand, que é o verbo entender. Remember, que é o verbo lembrar. Hate, que é o verbo odiar. Hear, que é o verbo ouvir. Have, que é o verbo ter ou de possessão. Belong, que é o verbo pertencer. Então, esses verbos que foram mencionados por mim, esses aqui eles não recebem um ing se a gente for montar uma frase, certo? Lá com o past continuous, lá de acordo com a regra, com a nossa estrutura que a gente estudou nos slides anteriores. Eles não se encaixam, certo? Eles vão ficar simplesmente como se estivessem no passado mesmo ou permanecendo no presente. No próximo slide aqui, a gente tem aqui alguns exemplos, olha, sobre esse slide que eu acabei de falar. I liked home. Eu tenho que dizer, eu gostei de Roma. Eu não posso dizer, eu estava gostando de I liked Rome. Ou seja, eu gostei de Rome. Eu não posso dizer, I was liking Rome. Certo? Isso é gramaticalmente errado. Não posso fazer isso. She had a headache. Ela teve dor de cabeça. Eu não posso usar, ela estava tendo dor de cabeça. Tipo, she was having a headache. Isso é gramaticalmente errado. Okay? I knew the answer. Eu soube da resposta. So, eu não posso dizer I was knowing the answer. Eu estava sabendo da resposta. Você não pode usar, certo, esse termo aqui. Certo? O certo são esses daqui que estão com a partezinha azul. Okay? No próximo slide aqui, a gente tem aqui o past progressive, que também pode ser usado como past continuous. Use past progressive with simple past to describe an action that was interrupted by another action. Tá, mas o que eu quis dizer aqui? Nós usamos o passado simples, past continuous, né, passado contínuo, com o simple past para descrever uma ação que foi interrompida por uma outra ação. Entenderam? Dois passados. Tipo, tem um passado mais recente e antes desse passado estava acontecendo um outro passado. Olha que loucura. Acontece isso? Sim. E quando você estava fazendo outra coisa, de repente aconteceu outra coisa que interrompeu aquilo que você estava fazendo. Ok? Então, aquilo que você estava fazendo é um passado mais passado ainda. Certo? E aquilo que interrompeu o que você estava fazendo foi o que aconteceu depois do que você estava fazendo. Um passado mais presente. Entendeu? Então ficou, olha. They were enjoying the morning when the thieves stole the briefcase. O que eu quis dizer aqui? Eles estavam apreciando a manhã quando o ladrão, né, roubou a maleta. Ok? Então aqui, olha, no past, they were enjoying. Eles estavam apreciando. Então, como eu estava dizendo aqui, certo? Olha o que aconteceu. Eles estavam apreciando a manhã. Eles estavam curtindo a manhã quando o ladrão apareceu e roubou a maleta. Ok? Então aqui, ó, were enjoying. Essa parte aqui, ó, é o passado aqui, ó. E interrompeu esse passado com o verbo stole, que é o verbo roubou. Ok? E agora aqui, depois aqui veio o now. Então isso aqui seria o nosso gráfico aqui de tempo, né? Para a gente entender qual foi o primeiro passado e o segundo passado, certo? Então teve o now, que é o agora, e aqui logo depois dele temos o futuro. Mais adiante, a gente tem aqui no nosso próximo slide uma outra situação. Use past progressive, pronto.
Nós usamos o past progressive for the action in progress, para uma ação em progresso, que está acontecendo. Use when and the simple past for the action that interrupts. Nesse caso aqui a gente vai usar o when, certo? Que quer dizer quando, isso. E o simple past para uma ação que interrompe. Olha aqui no exemplo. The man was reading the newspaper when the thief snatched his briefcase. Ok? O homem estava lendo um jornal quando o ladrão pegou a maleta dele. Ok? Então aqui, was reading seria o past continuous. É algo que estava bem antes, certo? A primeira parte do passado. E o snatched, pegou, isso levou ali, certo? Foi o passado que interrompeu algo que estava acontecendo antes. Que snatched his briefcase. E aqui a parte do agora, que quer dizer now, e em seguida veio o future, aí, certo? Que daria a continuação aí dessa história, certo? Espero que essa história tenha acabado bem. No próximo slide aqui, olha só, aqui nós teríamos que formar frases, isso usando o past progressive, que seria o mesmo past progressive, que é a mesma coisa do past continuo, certo? Aqui nós temos o read e o verbo still. While the man was reading, enquanto o homem estava lendo, the prisoner was stealing his wallet. O prisioneiro estava roubando, isso, a carteira dele. Que coisa, não? Então aqui, olha, 2 passado contínuo, porque a gente usou o while. While quer dizer enquanto. Então, enquanto uma coisa estava acontecendo, outra ali estava acontecendo também no mesmo período, certo? 2 coisas acontecendo, estavam em progresso no passado contínuo, quando nós usamos aqui o while, enquanto, certo? Então aqui, olha, aqui embaixo nós temos aqui para vocês tentarem aí, ó, o one, aqui nós temos o talk e o drink, certo? Nós temos aqui, olha, ficou while the woman was talking, enquanto a mulher estava conversando, on the phone, no telefone, the man, o homem, was sitting in the chair. O homem estava sentando na cadeira, ok? Então aqui são 2 situações que estavam em progresso no passado, certo? Aqui a mulher estava conversando e o homem estava sentando na cadeira, ok? Aí a gente tem aqui a situação 3, a situação 4 e a 5 aqui para que vocês tenham, certo? Aqui são só ilustrações mesmo. Aqui nós temos o verbo shine, na 2, para vocês tentarem aí, e o verbo splash, ok? Aqui nós temos o verbo play e o verbo watch, que é o verbo jogar, e o verbo assistir, que é o que está acontecendo. Na 4 a gente tem not look, ou seja, não estava olhando, e o verbo burn, que é o verbo queimar, certo? Nessa situação ela não estava observando. E o verbo talk, que é o verbo conversar, e o verbo sit, que é o verbo sentar. Okay? Então vocês formariam frases com essas palavras aqui, do item 2 ao 5, certo? No item 1 aqui, a gente já teve o exemplo, aqui embaixo. Aliás, desculpe, essa daqui do 5 já está aqui, ó. While the woman was talking on the phone, enquanto a mulher estava conversando no telefone, the man was sitting in the chair. O homem estava sentando na cadeira, ok? Então aqui seria do item 5, certo? Então vocês tentariam só do item 1 ao item 4. No próximo slide aqui, nós temos o when e o while. Aqui a gente vai ser mais objetivo, certo? Para que a aula não se estenda demais e fique aquela coisa cansativa, ok? Então a gente vai ser bem breve aqui no when e no while. Aqui nós temos o verbo when, aliás, a palavra when que significa quando e o while que significa enquanto. No próximo slide aqui, vamos entender então o uso deles. Olha só, um pouquinho top, mas é assim mesmo. Foi feito que eu coloquei, viu? While. We use while to link 2 continuous action that happened at the same time in the past. Como eu falei há pouco, olha, o while, nós usamos ele para ligar duas ações contínuas, é isso, que aconteceram na mesma época, no mesmo momento no passado.
nós usamos o past continuous tense for both actions. Nós usamos aqui para as duas ações que estavam acontecendo, usamos o past continuous para a gente idealizar aqui o uso do while. No próximo slide aqui, a gente tem aqui, olha, um exemplo. Tom e Mary were doing their homework. O Tom e a Mary estavam fazendo a tarefa de casa dele. Mom was cooking the dinner. A mamãe estava fazendo a janta. Olha aqui, duas situações no passado acontecendo no mesmo tempo, certo? Dentro desse tempo aqui. Então, como é que eu faço para emendar essas duas frases usando while? Olha como ficou. Tom e Mary were doing their homework while Mom was cooking their dinner. Como foi que ficou? O Tom e a Mary estavam fazendo a tarefa de casa deles, enquanto a mamãe estava fazendo o jantar. Perceberam? Duas coisas acontecendo no mesmo tempo, certo? Simultaneamente no mesmo tempo, com o uso do while. Ok? Bem simples. No próximo slide aqui, a gente já tem aqui outra situação. Tom was eating. O Tom estava comendo. Tom was watching TV. O Tom estava assistindo TV. Duas situações em progresso acontecendo no mesmo tempo, mesmo momento. E ficou, Tom was eating while he was watching TV. A gente só substituiu o Tom pelo he para não ficar Tom duas vezes, né? Ou seja, he quer dizer ele. O Tom estava comendo enquanto ele estava assistindo TV, coisa que muita gente gosta de fazer, né? No próximo slide aqui, nós temos o when. We use when to link a long action and a short action. Nós usamos o when aqui para ligar uma longa ação e uma ação curta. We use the past continuous tense for the long action. We use the past tense for the short action. Que diz que nós usamos o past continuous aqui como ing para a ação longa, okay? E o past tense a gente já usa para aquela ação curta, aquela que interrompeu a ação longa. No próximo slide aqui a gente tem exemplos. Tim was doing his homework. O Tim estava fazendo a tarefa de casa dele. Mom came at 6:30 p.m. Okay? Interrompeu aqui, ó. A mamãe veio. Mom came home. A mamãe chegou em casa às 6:30 da noite. Ok? Então houve essa interrupção aí. Tim was doing his homework when? Quando? Mom came home. A mamãe chegou em casa. Ok? Então, uma coisa estava acontecendo e o uso do when foi para expressar que uma outra coisa interrompeu aquilo que estava acontecendo. Ok? Tim was doing his homework. Ele estava fazendo a tarefa de casa dele. When mom came home. Quando a mamãe chegou em casa. Próximo slide aqui, a gente tem outra situação. Tim was taking a shower. Tim estava tomando banho. The doorbell rang. E aí a campainha tocou. Olha só, então a parte da campainha aqui interrompeu certa hora que ele estava tomando banho. Já aconteceu muito isso, certo? A pessoa está tomando banho e alguém chegar ali e ficar tocando. Ou então ligando para o celular, né? Então ficou aí as duas frases ligadas aqui com o when. Quer dizer, quando. Tim was taking a shower. O Tim estava tomando banho. When, quando, the doorbell rang. A campainha tocou, ok? Então a parte aqui do when já quebrou aquilo que estava acontecendo no passado, certo? Interrompeu, aí fazendo o uso dos dois, do past continuous e do simple past. Próximo slide aqui, certo? Nós temos, eu fiquei até um pouquinho com medo, pessoal, da cara desse menino aqui, certo? Sinceramente, mas enfim, ficou assim: two actions were happening at the same time in the past. Duas ações que estavam acontecendo no mesmo tempo no passado. Draw a picture, que é desenhar uma figura. Smile, que é sorrir. Mas enfim, ficou aqui. O John was drawing a picture. O John estava desenhando uma figura while he was smiling, enquanto ele estava sorrindo. Certo? No próximo slide aqui, a gente tem outra situação. A long action was happening and then a short action happening in the past. Uma longa ação estava acontecendo e então uma ação curta
Aconteceu no passado e interrompeu aquela ação. Use the computer, usar o computador. The computer breakdown, ou seja, o computador deu problema. Ok? Nossa, é desesperador. Mr. Lee, seja ele, Sr. Lee, was using the computer. Estava usando o computador. When, então when é quando, já deu uma interrompida. The computer broke down. Okay? O verbo break passou para broke. Okay? Que é o passado de break. Breakdown é de dar problema, de quebrar. Broke down, quebrou, deu problema, certo? E aqui no próximo slide, a gente tem aqui outra situação. A long action was happening and then a short action happened in the past. Como eu tinha falado, uma coisa que estava em progresso estava acontecendo e então chegou uma coisa mais curta que aconteceu no passado e interrompeu aquela ação aqui. Grandma fell on the floor. A vovó caiu no chão. Mary skip. A Mary estava pulando. Okay? Mary pula, né? De corda. Pula a corda. Grandma fell, que é o passado de fall. Fell on the floor. Caiu no chão. When Mary was skipping. Quando a Mary estava pulando. Pode inverter, certo? Tipo, um passado vai dar a mesma ideia, certo? Então, assim, a ordem não vai alterar ali uma coisa que interrompeu a outra, certo? Então, aqui, a vovó caiu, isso quando a Mary estava pulando de fora. Não vai alterar, ok? O when aqui tem só a ideia de que uma coisa interrompeu a outra. No próximo slide aqui, a gente tem two actions were happening at the same time in the past. Duas ações que estavam acontecendo na mesma hora no passado. The women chat, as mulheres estavam batendo papo. The men eat, o homem, isso, come. Então ficou, the women were chatting, e as mulheres estavam conversando, isso, batendo papo. While, enquanto, the man was eating, o homem estava comendo. Ok? Então while aqui deu aqui uma ideia de que as duas coisas estavam acontecendo no mesmo tempo no passado. Ok? No próximo slide aqui, a gente tem um note para a gente findar nossa aula aqui, certo? Aqui, I was cooking dinner when I burned my arm. Ou seja, eu estava fazendo jantar when, interrompeu. When I burned my arm, quando eu queimei meu braço. Ou eu posso inverter aí, que vai dar a mesma ideia. Ou, pode ser com while também, que seria uma exceção. I burned my arm, eu queimei meu braço while I was cooking dinner, quando eu estava cozinhando, quando eu estava fazendo o jantar. We can also use while in the second sentence, but while must be followed by past continuous tense. Então, nesse caso aqui, dentro desse caso que está explicando, mas também podemos usar o while na segunda frase, né, na segunda parte, mas o while deve ser seguido pelo past continuous, ok? Então você não pode colocar o while e colocar algo que aconteceu no passado, tem que ser algo que estava acontecendo depois do while, ok? I was cooking dinner, eu estava fazendo jantar, while I burned my arm, enquanto eu queimei meu braço. Então isso, como eu tinha explicado para vocês, isso é errado, o certo seria que depois do while tinha que ser uma coisa que estava acontecendo, ok? Então essa é a nossa aula por hoje, nós ficamos por aqui, a aula foi um pouquinho extensa, certo? Mas foi bem rica aqui, espero que vocês tenham aprendido aí, conseguido compreender sobre o while e o when, e na próxima aula a gente comenta um pouco mais do assunto. Bye bye, next